Olá, muito boa tarde para você. Além da higiene pessoal, manter a casa limpa é fundamental para combater a disseminação do novo coronavírus. Aqui no Distrito Federal, uma lei local obriga os condomínios a limpar as áreas comuns a cada 2 horas. Os síndicos reclamam do aumento do custo com a limpeza dos prédios e da falta de fiscalização. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as responsabilidades dos condomínios em tempos de pandemia. E você vai ver também. Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal dá prosseguimento à proposta para que o plenário da Corte julgue pedidos urgentes contra atos do Poder Executivo e Legislativo. OAB e PGR têm 5 dias para se manifestar sobre a proposta de mudança regimental. Sérgio Moro pede ao Supremo divulgação completa do depoimento do ex-ministro da Justiça à Polícia Federal. A defesa de Sérgio Moro argumentou que o objetivo é evitar interpretações fora do contexto, uma vez que a imprensa tem divulgado trechos isolados. E ainda, Rádio Justiça completa 16 anos no ar. Rádio Justiça que vem prestando serviços muito relevantes à sociedade brasileira. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, deu prosseguimento à proposta de mudança no regime interno da Corte para que pedidos urgentes de outros poderes da República sejam analisados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. E quem tem os detalhes é o repórter Gabriel Ciafrei, que conversa agora ao vivo com a gente. Olá, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, o ministro Marco Aurélio havia entregue essa proposta de mudança no regimento interno do Supremo Tribunal Federal ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli. Ele então encaminhou essa sugestão ao ministro Luiz Fux, que é o presidente da Comissão de Regimento da Corte. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Procuradoria-Geral da República foram chamadas para opinar sobre essa possível alteração no regimento interno do STF. Elas têm 5 dias, um prazo de 5 dias, para opinar se são favoráveis ou contrárias a essas alterações. Depois disso, a proposta segue para votação em sessão administrativa. Rafaela. Muito obrigada pelas suas informações, Gabriel, e mais uma vez, boa tarde para você. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, deve analisar pedido de Sérgio Moro para dar publicidade ao depoimento dele à Polícia Federal. O pedido foi feito pela defesa de Sérgio Moro no inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal para investigar as acusações de Sérgio Moro contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O ex-ministro acusou o presidente de tentar interferir politicamente na Polícia Federal. Sérgio Moro prestou esclarecimentos à Polícia Federal em Curitiba no último sábado. Foram quase 9 horas de depoimento a portas fechadas. O ex-ministro entrou e saiu do prédio sem falar com a imprensa. No pedido para tornar público o depoimento, a defesa de Sérgio Moro argumentou que o objetivo é evitar interpretações fora do contexto, uma vez que a imprensa tem divulgado trechos isolados. A defesa afirma ainda que a divulgação vai garantir o direito constitucional à informação de fatos de interesse público. Na mesma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a realização de perícias de conteúdos no celular do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. O Procurador-Geral também quer o depoimento da deputada Carla Zambelli, que trocou mensagens com o ex-ministro sobre a troca de comando na Polícia Federal, e que sejam ouvidos em no máximo 5 dias o ex-diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, delegados e o diretor da Agência Brasileira de Informações, impedidos de assumir a Polícia Federal, Alexandre Ramagem. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal rejeitou o habeas corpus do juiz aposentado Nicolau dos Santos Neto, condenado por desvio de verbas na construção da sede do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Ele queria o reconhecimento da prescrição da pena, mas por maioria o Supremo negou, por entender que não havia ilegalidade a ser reparada. Além desse caso, você vai conferir agora outros destaques de julgamentos e quem explica para a gente é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Eu começo tratando de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que veio do Distrito Federal e ele tratou sobre o transporte pirata
aquele transporte irregular de passageiros. Na oportunidade em que o Supremo analisou esta norma do Distrito Federal, ele declarou que é constitucional as normas locais que coíbem, que venham coibir a fraude ao serviço público de transporte coletivo. Mas essas normas locais, elas não podem condicionar a liberação do veículo ao pagamento de multas ou demais encargos decorrentes dessa infração, porque esta vinculação ofende a Constituição Federal. Um outro caso analisado pelo Supremo tem a ver com sustentação oral. O Supremo decidiu que não cabe sustentação oral nos recursos apresentados contra a decisão individual do ministro que nega habeas corpus. Isso acabou sendo discutido inicialmente na segunda turma, mas o ministro Ricardo Lewandowski entendeu por bem submeter este caso à apreciação do plenário. A análise foi feita a partir de um habeas corpus apresentado pela defesa do senador Assir Gurgax, que foi condenado pelo Supremo a uma pena de mais de 4 anos de reclusão, a ser iniciada em regime semiaberto. Então, a partir da análise deste habeas corpus, ele foi negado no primeiro momento e aí a defesa apresentou um recurso. Este recurso acabou sendo submetido ao plenário e a defesa insistia, alegando que tinha o direito de realizar sustentação oral. O entendimento que acabou prevalecendo nesse caso foi o do ministro Edson Fachin, o relator deste habeas corpus. E o ministro fundamentou a sua decisão dizendo que o regimento interno do STF não permite esse tipo de sustentação oral, ou seja, nos agravos regimentais, que é o recurso adequado para impugnar este tipo de decisão, não cabe, portanto, sustentação oral realizada pela defesa. Esse foi o entendimento que prevaleceu. Por último, eu vou falar de uma decisão do Supremo que tratou sobre pensão a ex-governadores. Isso se deu a partir da análise de uma lei de 2006 do estado da Paraíba. O STF entendeu que esses pagamentos são inconstitucionais. Não há nada que justifique o pagamento de subsídio vitalício para ex-governadores e também para viúvas desses ex-governadores. De acordo com o STF, se o mandato já findou, já se finalizou, não há justificativa para que um pagamento seja feito, sendo que não há mais serviço prestado. O Superior Tribunal de Justiça vai retomar hoje, a partir das 2 da tarde, as sessões ordinárias de julgamento, que vão ser feitas por videoconferência e transmitidas ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Os prazos processuais que estavam suspensos pelas medidas contra a disseminação do coronavírus, eles voltaram a correr nesta segunda-feira. E às 18 horas, às 6 da tarde, o Pleno do STJ se reúne também em sessão por videoconferência com transmissão ao vivo para eleger o presidente e o vice-presidente da Corte para o biênio 2020-2022. Serão escolhidos também o novo Corregedor Nacional de Justiça e os diretores da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam, e da Revista do STJ. O Conselho Nacional de Justiça divulgou orientações aos tribunais de justiça e a governos estaduais sobre alternativas à prisão durante a pandemia da Covid-19. Na fase de julgamento, a orientação do CNJ é que as prisões preventivas sejam reavaliadas. Se houver a necessidade de que sejam determinadas, elas devem ocorrer apenas em casos excepcionais. O Conselho Nacional de Justiça também recomenda que o comparecimento em juízo e pagamento de fiança sejam suspensos temporariamente. Medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha, devem ser prorrogadas de forma automática. Quanto aos serviços de acompanhamentos penais, o Conselho orienta a suspensão de serviços presenciais em cumprimento às regras de distanciamento social. As medidas já estão sendo adotadas em tribunais estaduais e a ideia do CNJ é que elas sejam iguais em todo o país. E você vai ver no próximo bloco, no Distrito Federal, condomínios são obrigados a limpar as áreas comuns a cada 2 horas. Esse assunto para daqui a pouquinho, continue com a gente. Poder organizar o Estado, organizar a sociedade e dar à sociedade direitos iguais a todos.
Uma empresa de produtos agropecuários terá que indenizar por danos morais e materiais a família de um tratorista. Ele morreu depois de sofrer um acidente durante o transporte oferecido pela empresa. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho entenderam que o transportador deve responder pelos danos às pessoas transportadas. Isso com base na responsabilidade civil contratual. O acidente ocorreu quando o tratorista, que trabalhava numa lavoura de amendoim, retornava para casa na boleia de uma caminhonete. O veículo havia sido fornecido pela empresa. Como a perícia técnica sobre as causas do acidente não foi conclusiva, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas reformou a sentença que havia condenado a empresa a pagar a indenização de R$200 mil à família do tratorista. No recurso de revista, o relator ministro Cláudio Brandão afirmou que o exame do caso deve ir além da teoria do risco e da responsabilidade objetiva e abranger os artigos 734 e 735 do Código Civil, que atribuem ao transportador a responsabilidade pelos danos causados às pessoas transportadas. Para o relator, a empresa, ao fornecer transporte aos seus empregados em veículo próprio, se equipara ao transportador e assume, portanto, o ônus e o risco dessa atividade. O ministro afirmou ainda que o contrato de transporte não está desvinculado do contrato de trabalho, uma vez que o empregado estava cumprindo a ordem de ser transportado pelo seu empregador e não era um simples passageiro. A decisão foi unânime. E começou hoje o bloqueio total na região metropolitana de São Luís, o chamado lockdown. Isso significa que somente os serviços essenciais vão continuar funcionando na capital São Luís. E nos municípios Passo do Lumiar, São José do Ribamar e Raposa. Esse é o primeiro caso de fechamento total no país para conter a disseminação do novo coronavírus. O lockdown no Maranhão foi decretado pelo governador Flávio Dino após determinação da Justiça e vai valer por 10 dias. A população deve seguir as medidas de restrição sob pena de multa. E em mais uma ação de combate ao Covid-19, o governo do Distrito Federal sancionou uma lei que obriga condomínios a fazer a higienização em áreas comuns a cada 2 horas. Essa medida também tem como objetivo prevenir a disseminação do novo coronavírus. Do corredor à porta de casa, os cuidados da Luciana com a higiene nesse período de coronavírus começam ainda do lado de fora. Eu tenho 2 filhos que são do grupo de risco. Então, eu tenho o máximo de cuidado quando a gente chega da rua, então a gente deixa os calçados lá para fora. Eu, de vez em quando, eu faço asepsia no meu hall, né, na minha entrada, fora da minha porta, né? Então, eu limpo a entrada da minha casa, eu retirei o tapete, a gente deixa os calçados para fora, eu limpo e eu limpo também o elevador. Ela mora no Distrito Federal e a capital do país exige mais do que limpeza individual. Agora, uma lei distrital obriga os condomínios a limpar elevadores, corrimãos de escadas, maçanetas e catracas a cada 2 horas. A medida é para diminuir o número de contaminações pela doença. Sou síndica em um condomínio na Asa Sul e desde o começo de março, quando começamos com essa questão da pandemia da Covid-19, imediatamente eu tomei algumas medidas de higienização em nosso condomínio. Solicitei que os colaboradores da limpeza reforcem a higienização com álcool 70 graus, pelo menos 5 vezes ao dia, nas áreas comuns, panos com água sanitária, né, em todo o piso dos andares e do pilotis, e também botei alguns informativos no elevador para os nossos moradores em relação ao uso do elevador, né, uso individual ou famílias do mesmo grupo, e também recolher os tapetes nas entradas dos apartamentos, trocar os tapetes por panos umedecidos com água sanitária. Para muitos condomínios, no entanto, a nova regra gerou polêmica. Administradoras alegam aumento de custos e falta de capacidade do governo em fiscalizar. Isso vai representar um custo extra muito grande para os condomínios pequenos e para os grandes também, que vão ter que readequar toda a sua escala de colaboradores para poder atender essa lei. Então é aumento de custos num período em que a inadimplência já aumentou em função dessa quarentena, em função da perda de renda da população. E agora estamos passando por uma grande crise econômica
e a inadimplência no pagamento da taxa de condomínio também aumentou. Então, assim, é uma coisa que tem que ser muito bem estudada, muito bem elaborada para poder entrar em vigor em Brasília e fiscalizar todos os condomínios em relação à higienização para evitar o contágio da Covid-19. Bom, e para falar mais sobre as responsabilidades dos condomínios e dos condôminos, eu converso agora por Skype com o advogado Wilker Jales. Olá, boa tarde, muito obrigada pela disponibilidade em conversar conosco. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço e estou aqui à disposição para contribuir com esse assunto tão polêmico. Bom, nós acompanhamos na reportagem que realmente nós estamos diante de uma situação de excepcionalidade, é polêmico, porque acaba mexendo na economia, nas finanças do condomínio e dos moradores também. Mas como é que o direito enxerga essa situação, sob o ponto de vista jurídico, até onde vai o direito dos moradores e também a legitimidade do síndico em propor algumas normas? Perfeito. Antigamente, no Código Civil de 1916, nós tínhamos um direito de exercício ilimitado da propriedade, né? E as normas foram evoluindo. No Código de 2002, nós já temos aí você tem um direito de uso pleno e exclusivo da sua unidade, mas não é ilimitado. E por situações exatamente como essa, nós sabemos que o ordenamento jurídico ele não consegue prever questões como essa pandemia, né? E aí, por não existir mais esse direito ilimitado de uso da propriedade, é que abrem-se as possibilidades do síndico trazer algumas questões imediatas para poder conter, afinal ele está ali administrando, coordenando um patrimônio de uma coletividade. Né? Bom, então, assim... Por favor. Então, hoje não existe mais um uso exclusivo e limitado da propriedade, mas você tem o direito ao seu uso pleno e exclusivo da sua unidade, e os síndicos têm essa autonomia em casos excepcionais de estar agindo com mais eficiência para que, num caso como esse da pandemia, não venha se alastrar dentro de um condomínio tão grande. Bom, existem convenções já de condomínios que regulamentam a limpeza e agora, com essa determinação, pelo menos aqui no Distrito Federal, nós temos uma lei que versa sobre isso, essa obrigatoriedade da limpeza a cada 2 horas. Quer dizer, ainda que ela esteja em previsão, em convenção do condomínio, na prática isso é complicado, né? Como é que vai fiscalizar essa limpeza? Perfeito. Hoje, as convenções mais novas, elas já trazem a obrigação do síndico dele fazer a manutenção e o cuidado das áreas comuns. Então, já na previsão orçamentária, tem um gasto exclusivo, né, para a limpeza das áreas. E aqui no Distrito Federal inovou trazendo essa obrigatoriedade que onerou muitos condomínios num momento muito difícil de inadimplência, mas que a gente sabe que se torna necessário. Mas o que nós temos visto é que os síndicos têm se adiantado a isso, né? Quando começaram-se as restrições de circulação, os síndicos eles começaram a trabalhar na eficiência da limpeza, aumentar o número de pessoas cuidando da higienização de todo o condomínio, e a lei vem mais para ampliar isso, só que quando você torna obrigatório, coloca um tempo limite ali, isso onera o condomínio e pode atrapalhar nas contas no momento em que a gente sabe que a inadimplência de todo o condomínio ela está aumentando. Bom, a gente está falando das obrigações, né, e da eficiência dos síndicos, muitos já se adiantaram, mas os moradores, eles também têm responsabilidades, né? No caso de um morador contaminado, é a obrigação dele comunicar ao condomínio, ao síndico? Sim, as convenções, geralmente, elas já trazem um dispositivo que cada vez que for constatada numa unidade qualquer tipo de infecção, de uma doença infecto-contagiosa, é um dever, é uma obrigação do condômino relatar isso ao síndico. Exatamente isso, para que o síndico possa tomar as precauções devidas e cuidar da saúde de toda aquela comunidade que ele está administrando. Então, as convenções elas já trazem isso, que é um dever, uma obrigação do condômino, caso seja constatada na unidade dele qualquer doença infecto-contagiosa, ele comunicar isso imediatamente ao síndico para que ele possa tomar as medidas cautelares necessárias para que isso não se dissemine no condomínio, né, e se transforme num caos. Doutor Wilker, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela entrevista. Uma boa tarde. Eu que agradeço. E você vai ver a seguir, Rádio Justiça completa 16 anos no ar. Os detalhes daqui a pouquinho. Tudo aquilo que é do meu direito e que eu tenho possibilidade de buscar uma solução de algum problema, de algo que fui lesado de alguma forma. Isso que para mim significa justiça.
Ministério Público Federal quer que o IBAMA desconsidere um ato administrativo do Ministério do Meio Ambiente e mantenha interdições, autos de infração e outras sanções aplicadas por ocupação ilegal e degradação da Mata Atlântica, lá no estado de São Paulo. Quem tem os detalhes é o repórter Leandro de Souza. O Ministério Público Federal questionou um despacho do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de 6 de abril deste ano, autorizando o reconhecimento das propriedades rurais instaladas em áreas de proteção ambiental na Mata Atlântica, desconsiderando a lei específica que protege o bioma, um dos mais ameaçados do país. Segundo o Ministério Público, a decisão do ministro do Meio Ambiente foi tomada com base em um parecer da Advocacia Geral da União por pressão do agronegócio. A nova diretriz do governo diz que o Código Florestal garantiria o reconhecimento das propriedades rurais consolidadas até o dia 22 de julho de 2008 em áreas de preservação, invalidando eventuais punições aplicadas aos fazendeiros, ainda que eles não tivessem autorização ambiental. Segundo o Ministério Público, o Código Florestal não invalida os dispositivos da Lei da Mata Atlântica, que é de 2006, por ela ter um caráter mais abrangente. O pedido para que o IBAMA não aplique as medidas recomendadas pelo Ministério do Meio Ambiente foi feito em forma de recomendação encaminhado à superintendência do órgão em São Paulo. O IBAMA tem prazo de 5 dias para explicar os procedimentos adotados e, caso contrário, pode sofrer as medidas judiciais. E nesta terça-feira, a Rádio Justiça comemora aniversário. Assim como a TV Justiça, a emissora leva aos 4 cantos do país as informações sobre o Poder Judiciário, com uma programação que não para mesmo em tempos de combate ao coronavírus. Conheça agora um pouco mais da história da emissora oficial do Poder Judiciário. Olá, muito boa tarde. Eu sou Sérgio Duarte e está começando agora o Jornal da Justiça, segunda edição. Eu sigo com você até a 1, trazendo as principais notícias das últimas horas do Poder Judiciário brasileiro. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio de 2020. Todos os dias é assim. Logo nas primeiras horas da manhã, ouvintes de todo o Brasil podem acessar as notícias do Poder Judiciário, seja pela rádio em casa, no carro, para moradores do Distrito Federal, ou pela internet, para quem mora nos outros estados. Uma forma simples e rápida de conferir o que de mais importante ocorre na justiça brasileira. A criação da TV e da Rádio Justiça foi uma ideia do ministro Marco Aurélio. Quando era presidente do Supremo Tribunal Federal, em 2002, o ministro encaminhou o projeto de criação ao Congresso Nacional, que aprovou. O próprio Marco Aurélio, na condição de presidente da República em exercício, sancionou a lei que deu origem à rádio. Rádio Justiça que vem prestando serviços muito relevantes à sociedade brasileira. Hoje, Rádio Justiça e TV Justiça estão de mãos dadas, buscando sempre servir e servir melhor aos cidadãos brasileiros. A inauguração ocorreu no dia 5 de maio de 2004. Pioneiro da Rádio Justiça, o apresentador Walter Lima se lembra como foi feito o primeiro desafio: traduzir a linguagem técnica do judiciário para que todos os ouvintes possam compreender. Nós tivemos então um treinamento entre nós mesmos, apresentando um programa diário de 1 hora, justamente aprendendo a linguagem que era e é utilizada no judiciário, e essa linguagem de traduzir e, de certa forma, explicar para a população. Então foi nesse sentido que nós, portanto, cumprimos aí esta missão e, com toda certeza, muito orgulhosos de vermos a emissora completar hoje 16 anos de vida. A Rádio Justiça tem hoje uma vasta programação. São mais de 20 programas, que nestes 16 anos levam conteúdo diversificado aos ouvintes. Música, jornais e até mesmo uma radionovela, com temas que abordam a justiça. E não para por aí. Neste ano foram feitas mais mudanças, como a criação do programa A Hora do Maestro, apresentado pelo regente Cláudio Cohen, da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional, e os programas Revista Justiça e Justiça na Tarde, que passaram a ter músicas. Para que tudo isso chegue com qualidade ao ouvinte, foi preciso investimento e tecnologia. O técnico em telecomunicações Roberto Rosenberg se orgulha da evolução de mais essa rádio que ele ajudou a criar.
desde o início, desde os primórdios, sem qualidade, com transmissor de pouca potência, depois crescendo, na gestão da ministra Ellen Grace, equipamentos novos, e é tão gostoso manipular equipamento novo e dar ao ouvinte o que ele merece, qualidade de áudio, para que, através dessa qualidade, a coordenadora de programação possa colocar no ar o que o ouvinte merece. E os desafios para a Rádio Justiça continuam surgindo. Quem em 2004, no ano de implantação da rádio, imaginou que o mundo passaria pela pandemia do coronavírus? O avanço da doença afetou o funcionamento da emissora. Funcionários do grupo de risco estão trabalhando em casa. E mesmo em trabalho remoto, as equipes de reportagem continuam acompanhando as sessões plenárias por videoconferência do Supremo Tribunal Federal, além das outras notícias do Poder Judiciário brasileiro. Como a gente mesmo tem anunciado, o Judiciário não para. Pelo contrário, as decisões têm até aumentado por conta de processos relacionados à Covid-19. E o desafio é justamente fazer essa cobertura com uma equipe mais reduzida, porque a gente não pode contar totalmente com alguns profissionais mais experientes, nomes como Arthur Filho, Roberto Rosenberg, Walter Lima, que estão trabalhando de casa. A sorte é que a gente também tem uma equipe muito dedicada e, com isso, a gente está conseguindo sim cumprir esse desafio. Rádio Justiça 104,7 FM. Sintonize seus direitos. 16 anos no ar, parabéns a todos os meus colegas da Rádio Justiça, um abraço a vocês todos e parabéns mais uma vez. Bom, e para acompanhar a programação da Rádio Justiça, quem mora aqui em Brasília é só sintonizar a frequência 104,7 MHz. Para quem mora em outros estados, é só acessar o site radiojustiça.jus.br ou o canal da rádio no YouTube. E agora uma última notícia: o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requisitou à Polícia Civil do DF a apuração de agressões sofridas por enfermeiros e jornalistas durante manifestações recentes. Os resultados das investigações serão remetidos em 30 dias ao Ministério Público para as providências cabíveis. O documento foi assinado pelo Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial. Nesta segunda-feira, dia 4 de maio, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele enviou ofício à Procuradoria-Geral de Justiça, aqui do DF, em que solicita aí a apuração dos fatos. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Daqui a pouquinho a gente se encontra no programa Especial Coronavírus. Em instantes, até já já.